O julgamento do habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci ainda retorna nesta quinta-feira. Os ministros vão decidir se concedem o chamado habeas corpus de ofício. A operação da Polícia Federal investiga supostas fraudes cometidas em fundos de pensão. Com a decisão, os eleitores de Vilhena vão voltar às urnas para escolher novos prefeito e vice. O trabalho deles aqui é analisar esses recifes de corais que ficam expostos e que também ficam dentro das piscinas naturais. Boa tarde. Boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a manutenção da prisão do ex-ministro Antônio Palocci. Na sessão de ontem, por 6 votos a 5, os ministros julgaram prejudicado o pedido de habeas corpus da defesa do ex-ministro. A decisão de não julgar o habeas corpus de Antônio Palocci teve como base o voto do relator ministro Edson Fachin. Para ele, o pedido está prejudicado porque esse habeas corpus é anterior à condenação do ex-ministro, que aconteceu em junho de 2017. Ele foi condenado pela Justiça Federal a uma pena de 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A maioria dos ministros seguiu o relator. A superveniência de sentença condenatória, a meu ver, acarreta a modificação do debate processual, bem como a alteração do título prisional originário, e que, segundo a defesa, teria sido chancelado de modo indevido pelas instâncias que antecederam a respectiva apreciação em sede do remédio heróico. O artigo 21, em seu inciso 21, ao estabelecer que o relator poderá afetar habeas corpus especificamente, poderá fazê-lo como foi feito em várias outras ocasiões ao plenário, ao órgão, sem que tanto, de alguma forma, destoe do que está previsto. O pedido, a inicial do habeas corpus, muito bem fundamentada, 166 laudas, ela se apoia fortemente em uma análise em uma análise de conteúdo probatório, inclusive, decisão de primeiro grau. A superveniência de um título condenatório prejudica a impetração do habeas corpus com base numa decisão originária, máxime quando o juízo, nesse título condenatório, mantém a prisão cautelar por fundamentos que ainda persistem. Não é obrigado a criar fundamento novo. Os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello divergiram. Para eles, o pedido da defesa de Palocci deveria ser julgado. Não está prejudicada a análise desta impetração, filiando-me assim à corrente jurisprudencial da Corte, em especial da segunda turma, segundo a qual o habeas corpus é prejudicado apenas e somente quando a sentença condenatória que mantém o réu preso vale de fundamentos diversos do decreto da prisão preventiva. Condenação não está no rol dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Fundamentos que desaguam, esses sim, na prisão preventiva. Não cabe, sob pena de ter-se execução da sentença, do pronunciamento de primeiro grau, execução provisória, não cabe potencializar o fato de o juízo ter concluído pela culpa do agente. Há, neste caso, um fundamento que justifica, que legitima a continuidade do processo de habeas corpus perante esta Corte, sem que sofra a incidência de um fator que acolhido importaria numa extinção anômala de um instrumento tão caro de defesa e preservação da liberdade humana. No começo da sessão, o plenário também analisou se o relator pode submeter o julgamento de habeas corpus ao plenário. Sobre esse ponto, a decisão é que o regimento interno autoriza o envio e não cabe recurso nessa decisão. O julgamento do habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci ainda retorna nesta quinta-feira. Os ministros vão decidir se concedem o chamado habeas corpus de ofício, que é quando a ilegalidade da prisão se dá por outro motivo.
Além dos julgamentos dos habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci e do deputado afastado Paulo Maluf, que estavam previstos para ontem, a pauta de julgamentos do STF tem outros itens. Confira. Direito eleitoral e matéria política também é tema que está na pauta desta quinta-feira, com referendo em medida cautelar em uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona dispositivo da Lei dos Partidos Políticos, que, entre outros pontos, proíbe a desfiliação partidária quando da criação de novo partido político. Separação de poderes e federação é o segundo tema da pauta original, com uma ADI contra uma emenda constitucional que trata de princípios e normas da administração pública no Distrito Federal. Na sequência, o tema servidor público, com duas ações diretas de inconstitucionalidade, ambas contra a lei do Estado do Rio Grande do Sul, que assegura aos empregados da ex-Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense o direito de opção retroativa pelo regime jurídico mais conveniente, para fins de contagem de tempo de serviço para aposentadoria. Fecha a pauta da semana Direito Administrativo, com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre lei do Estado do Rio de Janeiro, que institui a meia entrada para jovens de até 21 anos de idade. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Estes e outros julgamentos que sejam chamados na sessão plenária da tarde desta quinta-feira, você vai acompanhar logo mais a partir das 2 horas no Direto do Plenário. Eu e a consultora jurídica Karina Zucoloto esperamos você logo mais, portanto, depois do Jornal da Justiça, primeira edição. Operação Lava Jato. A Polícia Federal está nas ruas para cumprir 10 mandados de prisão contra suspeitos de fraudar fundos de pensão. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei, que tem mais informações sobre essa operação, né, Gabriel? Boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? Entre os crimes investigados estão evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o dinheiro pertencente aos fundos de pensão Serpros e também Postales eram encaminhados ao exterior como forma de investimento. Mas, segundo a polícia apurou, esse dinheiro, as operações comerciais, na verdade, e também a prestação de serviços, elas não existiam. Com isso, o dinheiro era encaminhado a contas de doleiros e voltava aqui ao país em forma de propina. Na Operação Rizoma são cumpridos 31 mandados judiciais, 21 de busca e apreensão e 10 de prisão em 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro, e também no Distrito Federal. Rafa, é com você. Obrigada pelas informações, Gabriel. Agora é com você, Cadu. Obrigado, Rafa. E você vai ver nesta edição do Jornal da Justiça os destaques da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. Com a decisão, os eleitores de Vilhena vão voltar às urnas para escolher novos prefeito e vice. E este ano, 2018, foi instituído por lei como de valorização dos direitos da pessoa, dos direitos humanos da pessoa idosa. Ano de reforçar e assegurar os direitos dos idosos. Dos 207 milhões de brasileiros, 27 milhões são idosos. É o que revelou recentemente o IBGE. Em 2007, eles eram 17 milhões. E a previsão é que em 2027, 37 milhões de brasileiros estejam na chamada terceira idade. Pelo Estatuto do Idoso, uma pessoa é considerada idosa a partir dos 65 anos. Mas antes mesmo aos 60 anos de idade, alguns direitos já são garantidos por leis, como assistência à saúde, inclusão no mercado de trabalho e até transporte. Será que na prática eles são respeitados? Nem sempre esse direito é respeitado. Na verdade, para mim é muito difícil que alguém tenha essa consciência. Eles não dão o direito ao idoso, não respeita a idade do idoso. Para conscientizar a população sobre a importância de respeitar os direitos do idoso, uma lei sancionada no início deste mês pelo presidente da República marca 2018 como o ano da valorização dos direitos humanos da pessoa idosa. Ela prevê várias ações em conjunto entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Quer também divulgar leis e acordos internacionais sobre direitos e garantias dos idosos. Prevê ainda a realização de seminários e a atualização do Estatuto do Idoso. O Luiz Carlos é administrador deste lar de idosos em uma cidade próxima a Brasília. Segundo ele, políticas públicas nesta área são indispensáveis para garantir melhor qualidade de vida a estas pessoas. Esses nossos idosos, eles têm muito a nos ensinar com as experiências,
com os problemas que eles passam. Então isso é importantíssimo, importantíssimo. Não podemos deixar cair isso e deixar cair no esquecimento, porque nós precisamos ter, sim, políticas públicas para melhorar a qualidade de vida deles. E para falar mais sobre os direitos dos idosos, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Diego Cherulli, a quem, antes de mais nada, eu agradeço pela presença nos estúdios da TV Justiça. Obrigada pela participação conosco. Em primeiro lugar, eu queria perguntar ao senhor quem é o idoso segundo o Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso, ele regulamenta a proteção que a Constituição traz em defesa do idoso. E essa regulamentação estabeleceu que o idoso é aquela pessoa acima de 60 anos, seja homem ou seja mulher. Agora, como fica a questão da proteção do idoso? Porque há uma definição específica relativa à idade, mas com o desenvolvimento da medicina, das tecnologias, há uma variação muito grande no estado até de saúde, às vezes de saúde mental das pessoas idosas. Pessoas de 92 anos, como vimos numa outra reportagem outro dia, absolutamente conscientes, cientes da vida. E outras pessoas bem mais novas, mas numa situação um pouco mais complicada. Como é que fica essa proteção? Então, a proteção do idoso ela é bem ampla. E hoje nós estamos passando por uma fase de discussão sobre quem é o idoso. É aquele até acima de 60 anos, é aquele acima de 80 anos. Nós tivemos recentemente uma proteção da proteção àqueles acima de 80 anos, então é um idoso mais idoso do que o outro idoso. Até a Previdência Social passa por um debate. Exatamente, né? A reforma da Previdência trouxe essa questão da inversão da pirâmide demográfica com muita força, dizendo que daqui a pouco teremos mais idosos do que jovens, então hoje com 60 anos não se é mais idoso. Isso ainda é objeto de muita discussão, ainda mais um país tão plural quanto o nosso. Agora, o idoso está trabalhando muito, está bem ativo no mercado de trabalho. Só atribui isso à aposentadoria, que é bem pequena e pode mudar agora? Com certeza, com certeza. O valor médio das aposentadorias no INSS, que a gente chama de regime geral, é de R$ 1.200. R$ 1.200. Hoje, o valor médio de um plano de saúde é de R$ 1.500. Quer dizer, ele compra remédio ou paga o plano de saúde, não tem muita opção, né? E olha lá, porque o Estado também não confere toda a medicação e toda a saúde necessária, tanto que ele tem que comprar os remédios muitas das vezes, porque o Estado não oferece, e muitas das vezes ele tem que ter o plano de saúde para manter a sua própria vida, manter um home care, manter alguma coisa que vai manter a subsistência da vida. E hoje os planos de saúde estão nessa tática predatória de expulsar idosos dos planos. Hoje, com 59 anos de idade, tentando burlar o Estatuto do Idoso, os planos de saúde acabam aumentando, reajustando até 100% o valor da mensalidade, fazendo com que o idoso não consiga ficar no plano de saúde e tenha que voltar para o SUS, onerando o Estado. Isso é permitido? Esse de 59 para 60 muda muito. O Judiciário pode intervir de alguma forma? O Judiciário já entende, em sua majoritária jurisprudência, que isso é uma burla ao Estatuto do Idoso. Porém, a lei dos planos de saúde, que é anterior ao Estatuto do Idoso, prevê o reajuste em razão da idade. Mas o Estatuto do Idoso veda no artigo 15, parágrafo 3º. E, recentemente, o STJ entendeu que pode haver esse reajuste desde que provado o desequilíbrio atuarial do plano. E isso nunca foi provado. Pelo contrário, os planos de saúde são os detentores dos maiores lucros em termos de empresa no país. Eles têm um alto índice de lucro, em compensação, joga toda a despesa para cima do idoso, na intenção de expulsá-lo do plano. Mas a própria lei do plano de saúde garante ao idoso, com mais de 10 anos no plano de saúde, que ele não seja reajustado. Mas isso ainda está em discussão judicial e muitas pessoas estão buscando a justiça porque não estão conseguindo ficar no plano. Uma atividade que tem ganhado destaque nos últimos anos, tivemos até reportagem aqui na TV Justiça, é a do chamado cuidador do idoso. Até conheço pessoas assim que se dedicam a essa atividade, até com muito amor mesmo, podemos dizer, mas é uma atividade que ela não está regulamentada e tem sido detectados muitos problemas, inclusive com a criação de perspectivas de aplicação de golpes. Como é que está a proteção relativa a esse ponto? Então, a profissão de cuidador de idosos, embora ela já tenha um cadastro brasileiro de ocupação no Ministério do Trabalho, no CBO, ela ainda não foi totalmente regulamentada. Tá? Essa regulamentação ainda está em trâmite no Congresso, no Senado e na Câmara Federal, mas ainda não terminou. E há uma discussão com os enfermeiros, que há a discussão de que esse cuidador de idosos deveria ser um enfermeiro e outros dizem que não. Mas, em suma, hoje é um empregado doméstico comum, ele é considerado empregado doméstico até para fins trabalhistas e previdenciários, e eles podem atuar, não é necessário ter um curso ou nada específico voltado para isso. Ok, doutor Diego, obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigado também. Eu que agradeço, obrigado. Tribunal Superior Eleitoral determina a realização de nova eleição para prefeito e vice na cidade de Vilhena, no interior de Rondônia.
O plenário do TSE reverteu decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e negou o registro de candidatura de Rosani Terezinha Pires da Costa Donadon e Darcy Agostinho Ceruti, eleitos respectivamente prefeita e vice-prefeito da cidade de Vilhena. A chapa foi considerada inelegível porque Rosani foi condenada por abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2008. Com a decisão, os eleitores de Vilhena vão voltar às urnas para escolher novos prefeito e vice. O exaurimento do prazo de inelegibilidade ocorreu em 5/10/2016, 3 dias após as eleições realizadas no referido ano, de modo que não é possível afastar a incidência do óbice à candidatura da recorrida Rosani no pleito de 2016, devendo seu registro ser indeferido. Voto, portanto, no sentido de dar provimento aos recursos especiais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação para fazer a diferença, a fim de reformar o acordo proferido e indeferir o registro de candidatura de Rosani Terezinha Pires da Costa Donadon ao cargo de prefeito do município de Vilhena, indeferindo, em consequência, o registro da chapa majoritária que se sagrou vencedora nas eleições de 2016. Ademais, voto no sentido de determinar que as providências para a realização de novas eleições no município de Vilhena sejam adotadas pelo TRE e pelo juiz eleitoral local a partir da publicação deste acórdão. Na sessão administrativa, os ministros decidiram manter as regras atuais para eventual avaliação de alfabetização de candidatos. Um juiz eleitoral de Anápolis queria a padronização do teste, mas o plenário do TSE determinou que o procedimento atual, quando o juiz eleitoral tem poder para determinar como vai ser a prova, continua valendo. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, no quadro Profissões, conheça o oceanógrafo. O trabalho deles aqui é analisar esses recifes de corais que ficam expostos e que também ficam dentro das piscinas naturais. Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje um edital que convoca para a perícia médica pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez do INSS. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, são 152 mil convocados que devem procurar o INSS até 4 de maio. O edital de notificação faz parte do pente fino que o governo federal realiza desde agosto de 2016, no pagamento de benefícios por incapacidade. A previsão é que 1.200.000 avaliações médicas sejam realizadas até o fim do ano. Ministros do STJ lançam um livro com 15 temas do direito civil. Cada capítulo da coletânea tem 2 pontos de vista sobre o assunto abordado. São diálogos entre a doutrina e a jurisprudência. Alguns dos temas mais discutidos na sociedade contemporânea, como a adequação do sexo dos transexuais, direito ao esquecimento e o dever de alimentos entre os cônjuges, estão reunidos no livro Direito Civil, Diálogos entre a Doutrina e a Jurisprudência, coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e pelo professor Flávio Tartucci, doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Nós pegamos os temas mais atuais do dia a dia e colocamos um professor e um juiz para fazer a análise desse tema. Então foi uma experiência muito interessante e tem sido assim muito bem acolhido pela crítica e pelos estudiosos do direito civil. E o resultado foi que em muitos pontos nós tivemos convergência, em outros não, mas é isso que enriquece o debate do direito privado, né? Essa divergência que faz o direito privado brasileiro crescer. A obra tem 15 temas e cada um deles tem 2 pontos de vista diferentes. Os autores destacaram a necessidade de uma maior comunicação entre a doutrina e a jurisprudência. O livro é considerado um ganho para os operadores do direito e para a prestação jurisdicional à sociedade. Certamente será uma obra muito de grande valia para nós, magistrados, e também para os estudantes, enfim, para todos os operadores do direito. A obra será bastante lida, aproveitada e seguida por estudantes do direito, advogados, Ministério Público, magistratura e, sobretudo, aqueles que militam o dia a dia da atividade jurídica. Entre os autores da obra estão os ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Vilas Boas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Belize e Moura Ribeiro.
O ministro Paulo de Tarso Sanseverino abordou no livro a boa-fé objetiva nos contratos. A jurisprudência do STJ, ao longo de sua história, antes e depois do Código Civil de 2002, tem dado concretude a esse princípio, estabelecendo claramente os contornos e fazendo uma boa aplicação desse importantíssimo princípio fundamental do direito privado brasileiro. Outros temas de destaque foram o direito ao esquecimento e alimentos transitórios. Eu procurei também demonstrar no artigo que, na verdade, o Brasil carece seriamente de uma legislação específica de proteção de dados pessoais que poderia enriquecer o nosso repertório de proteção de direitos fundamentais e procurei também demonstrar que o direito ao esquecimento, em qualquer das dimensões, em qualquer dessas duas dimensões, ele também traz riscos à liberdade de informação. Então, é preciso ter muito cuidado quando se aprecia esse tipo de questão, porque sempre há riscos envolvidos de que se, de alguma maneira, venha a tolher a liberdade de informação, a liberdade de expressão. Nós tratamos de um tema que, inclusive, o novo Código Civil não esgotou, que são os alimentos transitórios, uma obrigação por tempo certo, que frente à Constituição de 88, o homem e a mulher são iguais. Então, dentro dessa perspectiva de igualdade, os alimentos não devem ser um compromisso ad eterno, não é? Então, tanto um quanto o outro tem o dever de prover esses alimentos o tempo suficiente e necessário para que o outro, aquele que é um credor, reúna condições de subsistir com o esforço próprio. Então, em síntese, é essa abordagem que faço no artigo que publiquei nessa obra que está sendo lançada hoje. Os ministros abordaram ainda as discussões que chegam aos tribunais sobre prescrição e as polêmicas na sucessão de cônjuge. É uma abordagem prática da jurisprudência do STJ sobre esse tema que cada vez mais, em função do Código Civil, do último Código Civil, que já não é tão novo, é uma matéria que se repete, várias abordagens e principalmente a prescrição intercorrente, que é uma novidade hoje no Código Civil e principalmente no Código de Processo Civil. Então, é uma coletânea de enfoques sobre diversos nuances da prescrição, que é uma matéria muito relevante aqui numa corte dessa natureza. Isso é uma alegria, não é? Poder participar numa obra coletiva no Tribunal da Cidadania, não há quem não fique com o coração alegre, né? Rafaela, o quadro Profissões de hoje é sobre um profissional cada vez mais presente no litoral, o oceanógrafo. Pois é, Cadu, a área é muito abrangente e promissora e permite ao profissional trabalhar com pesquisas, consultoria e até empresas petrolíferas. O mar sempre significou uma inesgotável fonte de mistérios e desafios. Com o tempo, informações importantes sobre a origem e o comportamento dos oceanos começaram a ser estudadas pelo homem. No Brasil, a primeira graduação sobre o assunto surgiu na década de 70. É a chamada oceanografia, ciência que se dedica ao estudo dos oceanos e zonas costeiras, sobre todos os seus aspectos. São 4 áreas com uma quinta agora que está começando a ser explorada também. Então você tem a oceanografia química, que estuda os processos químicos oceanográficos. Você tem a oceanografia física, que trabalha com a parte de circulação, corrente, maré. Você tem a oceanografia geológica, que vai trabalhar com a parte mais de geologia marinha, e a oceanografia biológica, que vai estudar os organismos marinhos. E aí agora a gente tem uma nova área extremamente importante que está sendo integrada à oceanografia, que é a oceanografia socioeconômica, a oceanografia social, que vai trabalhar com comunidade pesqueira, a parte de gestão ambiental também tem sido bastante explorada dentro da oceanografia. De bermuda, sandália, boné e óculos, Pedro, Eduardo e Valério já estão prontos para começar mais um dia de trabalho. E todos os caminhos levam à praia. Eu pensava em fazer medicina até mais ou menos o 2º ano. Depois eu fui vendo que esse perfil de um turno de trabalho, digamos, normal, né, daquele que senta no escritório todos os dias e sai no mesmo horário, eu não me encaixava nesse perfil. E eu procurei algo voltado para ciências, que era
uma área do conhecimento que eu sempre gostei, que fosse dinâmica e que me pudesse permitir viajar. Então foi aí que eu conheci a oceanografia. Eduardo é biólogo marinho. Ele coloca a roupa de mergulho e segue para o mar. Com um olhar atento, mede, analisa e anota cada detalhe observado. Já Pedro e Valério são oceanógrafos. O trabalho deles aqui na praia é com drones, câmeras fotográficas e computadores. O nosso trabalho não consiste basicamente em ficar somente nesse ambiente bonito, né? Uma paisagem linda. Essa é uma parte muito pequena do nosso trabalho. A gente vem a campo, coleta os dados, a gente analisa esses dados, faz pesquisa em artigos científicos para ver como responder as perguntas e dúvidas que nós temos quando coletamos esses dados. Pedro e Valério são sócios. O trabalho deles aqui é analisar esses recifes de corais que ficam expostos e que também ficam dentro das piscinas naturais, usadas pelos moradores e turistas para tomar banho. Esse projeto de pesquisa, que tem a duração de 4 anos, tem o objetivo de saber o impacto da ocupação humana nesse trecho da Praia do Forte. E a gente monitora a parte do Recife, né, os organismos que aqui vivem, o impacto das pessoas utilizando as piscinas, andando por cima desses recifes. A gente também faz um trabalho de qualidade da água para ver como está a qualidade da água das piscinas que as pessoas utilizam, se elas estão poluídas, que é um ambiente frágil, né, os recifes de corais, e são super importantes, né, para pessoas que vivem da pesca, para manter o equilíbrio ecológico aqui deste local. A profissão é regulamentada pela Lei 11.760, de 31 de julho de 2008. A oceanografia me ensinou que a vida em si é muito curta para você perder fazendo algo que você não gosta. Então acho que você fazer o que você gosta, você vai acabar fazendo bem feito e vai se apaixonar cada dia mais pela profissão. Trabalho maravilhoso, hein, Cadu? Na praia, bela paisagem, mas é um trabalho que requer muita responsabilidade. Com certeza, porque olhando assim a gente pensa, não, só festa, só bronzeado, mas tem que ter o conhecimento técnico, inclusive pela importância que esse tipo de trabalho tem. A gente não fala só de profissão jurídica aqui não, né, Rafaela? Cadu, a gente, o Jornal da Justiça, quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil, como essa reportagem que a gente viu lá de Salvador, né? Grave uma história interessante no seu celular e manda pra gente. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 61, prefixo de Brasília, 992606116. E o e-mail, jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência. No meu caso, até logo mais às 2 horas da tarde, no Direto do Plenário. No meu caso, até amanhã. Isso. Todos nós, até amanhã.